Olá pessoal, sou Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp aqui em São Paulo, também coordenador do Núcleo Trans Unifesp e atualmente estou como presidente do Grupo de Trabalho de Memória e Verdade LGBTQIA+, do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Prazer enorme poder trazer essa saudação aqui, dialogar com vocês que estão aí na UERJ, que estão também nesse serviço de referência para a população trans. Nesse seminário sobre integralidade do cuidado em saúde da população trans no SUS. E é um prazer poder atender esse convite da minha amiga e referência, que é a Sara York. Queria aqui brevemente trazer uma contribuição sobre o panorama da cidadania e dos direitos da população trans aqui no nosso país. Como todos, todas, todes nós aqui sabemos, é uma longa caminhada que tem sido realizada com muita luta para a cidadanização, para o reconhecimento jurídico dos direitos da população trans no nosso país. A gente tem uma história de mobilizações que remonta desde a época da ditadura no nosso país, quando se coincide com uma organização mais efetiva do movimento coletivo organizado de pessoas LGBTQIA+, e especialmente em relação à população trans, elas já estão presentes nessas mobilizações, algumas delas pontuais, inclusive ainda na década de 60, como trabalhos do Luiz Morando, da Rita Colasso também tem apontado, mas uma organização mais efetiva vem sobretudo a partir do fim da década de 70, a década de 80, e na década de 90 com a organização da Astral, aí no Rio de Janeiro, que é uma referência do movimento trans e que vai desembocar nas grandes redes e organizações do movimento hoje no nosso país. O direito demora a responder essas demandas. A gente tem aí um processo de reconhecimento nas políticas públicas, de diálogo com o Estado, que passa pela saúde. E passa pela saúde de início, centralmente, pela dimensão das ISTs e pela epidemia do HIV/AIDS. E isso acontece em relação à comunidade de homens gays, bissexuais, mulheres trans travestis, sobretudo, dentro da sopa de letrinhas. Há um processo de construção, de diálogo entre ativismo, autoridades médicas, autoridades em políticas públicas, do executivo, sobretudo, de várias cidades, estados e até da União, que vão desembocar nas políticas paradigmáticas que a gente construiu, que foram atacadas nesses últimos anos, de governo Bolsonaro, de retrocessos conservadores, de ajuste fiscal também, que ainda se persiste, se tenta implementar no nosso país. Mas fato é que, a partir dessas conquistas, desses avanços, houve uma institucionalização de algumas dessas garantias, mas de uma maneira muito restrita. Vocês sabem muito bem aí que estão num desses serviços de ponta dedicados à população trans, a dificuldade que é tocar um serviço desse dentro da estrutura do SUS, com subfinanciamento, com muito trabalho voluntário, com uma dificuldade de continuidade do serviço, com vários desafios que estão colocados até para a construção de visões que sejam despatologizantes. E aí entram os cursos na área de saúde, assim como os de direito, que ainda são muito conservadores nas suas perspectivas sobre as identidades e as existências das pessoas trans. Mas esse cenário tem mudado, e acho que a comprovação é esse seminário que está sendo realizado aí na sua segunda edição na UERJ, aqui em São Paulo também no Núcleo Trans da Unifesp, que é um serviço que a gente tem buscado também construir outras maneiras de olhar para a questão, de desenvolver ciência, de prestar serviço, atendimento, de implementar essas políticas públicas, de fazer avançar, em suma, as garantias da população trans. E a gente tem tido mudanças importantes que são fruto da luta dessa comunidade, desse movimento no nosso país, porque no Brasil nada se conquista pedindo em voz baixa, A gente só consegue com muita mobilização, com muita ação política, e é assim que tem sido a história das conquistas da cidadania LGBTI+, no nosso país. Quero destacar aqui, sobretudo, o direito à identidade de gênero das pessoas trans, que foi conquistado em 2018 em uma ação no Supremo Tribunal Federal. Importante dizer que ela ainda é uma ação que tem problemas, ela reproduz uma visão binária bastante problemática, ou seja, reproduz a ideia de que você pode não reproduzir, não se identificar com o sexo atribuído quando do nascimento, esse sexo dito biológico, mas você precisa escolher
entre o masculino e o feminino um campo só, né? As pessoas trans não binárias têm uma dificuldade de enquadramento, a gente ainda está tendo algumas iniciativas em alguns tribunais do país que começam a avançar, o Rio de Janeiro é um precursor nesse sentido, para não precisar reproduzir esse binarismo de gênero na documentação, no reconhecimento da cidadania. Direito à identidade de gênero, no fundo, é o direito a uma autodeterminação, uma liberdade que não deve ser restrita ao binarismo ou à binariedade, que é tão estrita e que ainda governa, infelizmente, a maioria da cabeça dos juízes e do sistema de justiça no nosso país. Mas essa conquista foi fundamental, ainda que ela só valha para 18+, ou seja, pessoas maiores de 18 anos, e isso é uma limitação. A gente ainda não tem uma lei de identidade de gênero que consagre com maiores garantias essa possibilidade. Então, é muito importante que a gente ainda tenha essa lei de cidadania, né? Há projetos de lei tramitando no Legislativo, a gente sabe que é difícil, o contexto de conservadorismo é crescente, a gente sabe que essa pauta LGBT+, sobretudo a pauta trans, ela ainda é o epicentro das disputas morais na nossa sociedade, não só no Brasil, mas em outros lugares do mundo também. Então a gente tem um desafio muito grande, não só de preservar essas conquistas, mas também de aprofundá-las e fazê-las avançar. Acho que muito importante também nesse sentido das conquistas é o que vai acontecer em breve, que é uma discussão sobre o uso de banheiros, que não deveria ter ficado aí desde 2015, né, o processo lá parado no Supremo Tribunal Federal, sem andar, para discutir uma questão tão básica e tão elementar que é o uso do banheiro. Esperamos, torcemos e pressionamos nas campanhas que estão em curso aí que o STF reconheça logo esse direito. Afinal, no direito tem um brocado de quem pode mais, pode menos. Então esse ditado diz que se a gente pode garantir mais, que é a identidade de gênero, como não vai garantir um direito acessório, que é o uso do banheiro? Que é uma questão elementar e uma decorrência para as pessoas trans, né? Ou seja, da sua identidade de gênero com o gênero com o qual elas se identificam, se percebem. Então, é muito importante que a gente tenha esse avanço jurídico ainda aqui no Supremo Tribunal Federal, para que depois isso possa se refletir numa legislação e num avanço efetivo de cidadania para a população LGBTQIA+. É isso que eu queria trazer, uma mensagem não muito longa também para não cansar vocês. Vão ter outras programações e discussões importantes que vão acontecer por aí, mas acho que é importante chamar a atenção para esses aspectos de cidadania, o quanto nós avançamos e também o quanto nós precisamos ainda avançar, e contem comigo como uma pessoa que também está sempre junto, aí aliada para a gente fazer avançar essa agenda, seja no campo do direito, seja com o Núcleo Trans Unifesp aqui em São Paulo, para a gente poder fortalecer nossas parcerias, nossos diálogos, nossas construções coletivas. Obrigado, um bom seminário para vocês. Tchau, tchau.